Olá, Olá, tudo bem? Bom, tudo bem, doutor Diego? vamos aguardar então o Instagram chamar os meus seguidores para estarem por aqui também, para poderem acompanhar, né? Para Sim. quem não está entendendo muito, o problema que aconteceu foi porque o meu Instagram não conseguia chamar ela, então a gente dá um golpe na plataforma e faz com que ela me chame e no fim a gente vai estar junto do Vai mesmo dar jeito por aqui, né? certo. Mas é difícil lidar com essa ansiedade do começo, mas agora deu certo. Bom, tudo bem. Você podia começar explicando, falando, né, de onde você é, né, no Brasil, qual a sua formação, o que que você faz, né, dentro da psicologia, a abordagem que se segue. Certo. Tá me ouvindo bem? Bem, Tá? O som tá bacana? Tá legal, né? É porque eu tô, gente, me perdoem aqui os cabelos ao vento, mas aqui tá muito calor. Eu estou no interior de São Paulo, Piracicaba. E para quem não é de São Paulo, acha que São Paulo é frio. Tudo aqui para baixo é frio, e não é. Aqui tá muito calor. Mas eu atendo online desde 2016. Então, essa parte. Então, eu atendo somente online desde 2016. Então, antes da pandemia, já por essa modalidade. Então, eu, na verdade, eu tive a minha formação em São Paulo, no NASP, Universidade Adventista de São Paulo, mas eu sou natural de Rio Branco do Acre, uhum, né? Então, uma história, um caminho. E me formei na Universidade Adventista de São Paulo e depois, na formação, você sabe, né, doutor Gigo, que a gente às vezes não, no Brasil, né, em geral, a gente não tem a nossa, o nosso estudo, a nossa graduação, nossa grade mesmo voltada aí para a parte mais de saúde, psicologia, baseada em evidências. Então, quando eu comecei a estudar isso daí, foi quando eu comecei a ter, já estava atuando, e eu tive uma paciente assim com uma dificuldade que eu estava tendo muito grande de tratar a depressão resistente dela. E eu estava assim, comecei a pesquisar, a estudar, e eu comecei a me lembrar dos congressos que eu já tinha participado, de alguns grupos de estudo, e o pessoal batendo na tecla da, das, das práticas baseadas em evidências, entendeu? Daquela coisa do, né, que é a minha visão de mundo. A gente ouve muito isso, né? uhum, Então, por esse motivo, eu comecei a pesquisar e aí a, me especializei, né? E mudei o foco aí, deu muito trabalho para mudar esse foco, mas comecei a estudar, especializar na abordagem na TCC e as outras abordagens. Então, comecei a estudar também a DBT, e a buscar cursos também que tivessem o foco, né, voltados para isso. Então, cursos de psicopatologia e, né, o seu curso também, né, sobre uhum, bipolaridade. Então, e aí, no final, essa paciente com a depressão resistente era transtorno bipolar. Né? Então, uhum, foi esse meio que o meu caminho para chegar uhum. Hoje eu atuo com TCC, né? A maior parte dos meus pacientes eu trabalho com foco em bipolaridade, a maior parte dos pacientes são com transtorno bipolar, né? Uhum. Não, legal. Para quem está aqui e não está entendendo, eu não estou na parte de cima, na verdade eu estou aqui na parte de baixo. A Ellen que abriu a live, porque eu de novo tive problemas para convidá-la para participar aqui do Universo Bipolar. Mas não tem problema, ela está em cima, eu estou embaixo, a gente vai conversando, ela vai gravar a live no fim, aí depois você me manda, e daí eu posto no YouTube para quem não teve oportunidade de assistir, que eu acho que é importante, algumas pessoas não conseguem. Lá no YouTube tem muitas, milhares de visualizações, então esse tipo de conteúdo acaba depois chegando a muita gente, mais do que o que a gente vê por aqui.
E a gente está aqui conversando, a Ellen falando um pouquinho do trabalho dela dentro da psicoterapia baseada em evidência, da terapia cognitiva comportamental, e a atuação dela, que começou em São Paulo, mas que hoje é online. Então, embora ela não esteja mais em São Paulo, ela faz um atendimento do país inteiro do ponto de vista online. E quem tiver então perguntas, pode mandar aqui nessa interrogaçãozinha que aparece aqui embaixo, que aí eu vi que eu consigo abrir aqui e consigo fazer as perguntas também, para que a Ellen ajude a responder e tudo, né? Acho que a Ellen trouxe um ponto importante aqui, que eu acho que às vezes é uma coisa que quem é leigo, não é da área, não sabe, né? Que as psicoterapias elas têm uma aplicabilidade enorme, né? A gente pode usar uma psicoterapia para autoconhecimento, a gente pode utilizar ela para teste vocacional, a gente pode utilizá-la para organizacional de uma empresa, a gente pode utilizá-la do ponto de vista psicopatológico, em alguém que tem um transtorno, depressão, ansiedade, bipolaridade. E, em especial no nosso país, a parte de psicodiagnóstico e de abordagens baseadas em evidência, ela ainda está começando a se popularizar. A gente tem uma atuação, uma formação muito maior em outras áreas, e às vezes as pessoas perguntam aqui, né? Então acho que vale a pena eu fazer esse breve parênteses, né? Ah, mas só a terapia cognitiva funciona? Na realidade, gente, tem muitas psicoterapias e muitas práticas que não foram testadas. Então a gente não pode dizer que elas não funcionam, a gente vai dizer que elas não foram testadas. Então, quando a gente trata de uma questão que é um transtorno, a pessoa ela tem demandas específicas, porque tem sintomas específicos que estão sendo acometendo o indivíduo. Então, neste caso, a indicação é de psicoterapias que foram testadas, porque existem desfechos em decorrência daqueles sintomas. Por exemplo, uma pessoa se fica cada vez mais deprimida, ela pode perder o seu emprego, ou ela pode ter risco de suicídio, ou ela pode ter perda de peso, inanição. Uma pessoa em mania pode ter exposição, pode ter perdas financeiras. Então, em se tratando desses casos, uma pessoa ela não deve fazer uma abordagem de terapia que não foi testada, porque as consequências para ela podem ser muito grandes. Ela pode ter prejuízos muito grandes decorrentes daquilo. Diferentemente de uma pessoa que vai buscar uma psicoterapia para outras questões. Claro que o ideal é que a pessoa busque uma psicoterapia que avaliou aquilo que ela está buscando, mas os desfechos são um pouco melhores, assim, não é tão pior assim como no caso de um transtorno. Então, só para esclarecer que não é que a terapia cognitiva, e na verdade não é só a TCC que tem evidência, a gente tem evidência de outras psicoterapias também para depressão, para transtorno bipolar, a gente tem a questão da DBT. Borderline, né? Então, só fazendo um pouquinho desse parênteses, para que sempre as pessoas acham que parece que é uma escolha pessoal, ou que é um time de Flamengo versus Não. Corinthians. Na realidade, é basicamente a mesma coisa que eu dizer: ah, se uma pessoa está infartando, eu não tenho tempo de usar uma outra coisa como uma dipirona, achando que aquilo é a melhor abordagem, dado que outras abordagens em sequência foram melhor avaliadas e o tempo é precioso nesse momento. E em questões de transtorno mental, o tempo é precioso. A pessoa não A pode gente perder. diz que não pode ter abordagem de estimação, né? Você tem que ter aquela que vai ter mais chance de tratar o paciente, de ter um resultado melhor para ele que está em sofrimento. Se nós tivermos alguma avaliação, algum estudo que mostre que a TCC é pior do que uma outra abordagem, nós temos que migrar de abordagem. Tá? Não deve haver um indivíduo que vai ficar numa abordagem, defendendo um tipo de abordagem, dado que as evidências não mostram mais que aquela é a melhor evidência. Então, por isso que não pode ser abordagem de estimação, nem técnica, eu prefiro, eu gosto de, né? A gente escuta, infelizmente, às vezes, coisas desse tipo, né? Eu Faz gosto mais sentido muito, para mim. faz mais sentido para mim e tal. E uma outra coisa que às vezes acontece é uma crítica de dizer que terapias contextuais, como a terapia cognitiva, ela não aprofunda nas raízes do problema. A gente escuta, gente, eu tenho experiência no 15 anos nisso, eu escuto muitas coisas, muitas
coisas nesse sentido, né? Então eu acho que assim, não cabe a nenhum profissional criticar o outro. Ah, a minha é melhor, a sua é pior, a minha aborda mais a raiz do problema e eu vou resolver, enquanto que a TCC vai só aliviar os sintomas, mas o problema continua lá no fundo, ele não será resolvido. Não, não existe isso, porque a raiz do problema ela é muito complexa, ela é genética e multifatorial, mas a gente vai ver aquilo que foi testado e aquilo que não foi, né? Então, quem fica incomodado com isso, façam estudos, né? Igual quando as pessoas falam assim, ah, mas N-acetilcisteína ajuda na depressão bipolar. Enfim, tem poucos estudos com tamanho de efeito pequenininho, ou seja, desprezível na prática clínica. Se você acredita muito nisso, faça um estudo e para ver realmente se funciona, né? Isso é que é de fato uma abordagem científica. Você não pega algo a priori e você vê o resultado. Nós vamos publicar agora um artigo de estimulação magnética no transtorno bipolar que deu negativo. Eu não posso simplesmente pegar esses resultados e jogar dentro de uma gaveta só porque eu gosto da estimulação magnética transcraniana. O que apareceu, apareceu e ponto. Eu não posso ficar manipular os dados, né, em favor daquilo que eu quero, que me favorece, aquilo que é do meu interesse, né? Mas, enfim. Ellen, tem uma pergunta aqui: a diferença de uma pessoa com transtorno bipolar e de uma pessoa com transtornos de personalidade. O que que a pessoa está perguntando assim? O que são transtornos de personalidade? São duas perguntas numa só. Vamos lá. O transtorno bipolar, ele ele é um transtorno, né, de origem genética, né, com mas a manifestação dele aí é neurobiológica, a gente, né, diríamos assim. Então, ele é um transtorno, né, psiquiátrico, né. Já a diferenciação dos transtornos de personalidade é um transtorno de personalidade, ele, ele é aquilo que é formado a personalidade da pessoa, né? É a formação. Ele tem ali, é multifatorial, mas ele não é uma doença, né? Mas uma forma da pessoa ser e existir e estar no mundo, né? Então, e inclusive os dois podem, né, coexistir, eles podem ser comorbidades aí. É possível uma pessoa ter, por exemplo, transtorno bipolar e também ter, por exemplo, transtorno borderline, né? Então, não são uma coisa, um não exclui o outro. Não sei se é essa a pergunta que a pessoa. Não sei se é bem exatamente a E eu pergunta. costumo dizer muito que nós, quando estamos no mundo, nossa personalidade vai sendo influenciada pelo mundo. Então, o ambiente tem um papel preponderante na questão da formação da personalidade. É claro que a gente tem um componente da personalidade que é biológico também, que é o temperamento. Então, o temperamento é aquela natureza biológica que é o tempero da pessoa. Ela é uma pessoa mais quente ou uma pessoa mais fria, né? Ela tá mais para lá ou mais para cá em termos emocionais, né? Mas a maior parte da nossa personalidade é moldada. Então tem a ver com aprendizados que a gente tem na nossa vida. Então, o que que minha mãe virou e falou? Por exemplo, eu me lembro que tinha na minha época, não sei se da sua, mas tinha uma caneta, tinha umas canetas e uns lápis e uma borracha da Coca-Cola que se você acho que juntasse as tampinhas, você trocava pelas borrachas e tudo. E aí era muito difícil, porque você tinha que tomar muitas Coca-Colas para conseguir ir lá trocar por aqueles itens, né? E aí, uma determinada situação, encontrei uma borracha da Coca-Cola jogada no chão em frente à escola, assim, bem mais para frente, né? Obviamente que de um aluno que saiu e aquele material caiu. E aí, eu não considerei aquilo um problema eu pegar, fiquei muito feliz de ter aquele objeto para mim, já que não roubei diretamente de uma pessoa no estojo de uma pessoa. Mas, ao chegar em casa, minha mãe falou: não, vamos voltar lá agora
e você vai colocar esse objeto no lugar onde você encontrou, porque não é seu, não foi você quem comprou, quem adquiriu com base no prêmio lá para conseguir, e a pessoa, ela pode estar procurando isso, né? Então, assim, isso é um ensinamento, né? Isso molda o caráter de uma pessoa sobre o que é certo e o que é errado no mundo. E aí, assim, algumas pessoas podem dizer, ah, mas o que é certo e o que é errado é relativo. Porque, claro, se uma pessoa é criada numa outra cultura, numa outra perspectiva, alguém pode ensinar coisas do tipo, se a pessoa perdeu, azar o dela, ela tinha que ter sido mais esperta e mais responsável. Quem achou que foi o esperto da situação, dane-se quem perdeu. Então, essas questões, então, valores de moral, do que é certo e o que é errado, valores religiosos, sobre se eu ajudo mais ou ajudo menos as pessoas ao meu redor, se eu ajudo a comunidade, se eu ajudo o mundo, se eu protejo o planeta, se eu protejo os animais, se o que que eu penso sobre valores de política, sobre de religião, isso tudo é moldado, isso é personalidade. Agora, os sintomas que fazem parte dos transtornos, eles têm um grande componente biológico, mas que também precisaram do ambiente para se expressar, mas que uma vez eles aparecendo, por exemplo, um humor deprimido, persistente, que não tem motivo, que não melhora, isso não é algo criado por um ambiente onde a pessoa nasceu, mas por uma predisposição do que ela tinha. Então, os transtornos de personalidade e de psiquiátricos eles podem acontecer, claro, em comorbidade ao mesmo tempo. Por quê? Porque a pessoa pode ter uma tendência de uma coisa e pode também ter sido criada num ambiente onde valores. Ambiente invalidante, né? Onde a gente encontra a maior parte dos transtornos de Isso, personalidade. fala um pouquinho sobre o ambiente num caso de um transtorno borderline, por exemplo. Por exemplo, né, o transtorno borderline, você sempre, invariavelmente, você vai encontrar ali um ambiente invalidante, né? O que é esse ambiente invalidante? É a criação, né? Os pares, porque uma pessoa, quando ela, né, a criança, quando ela está constituindo a personalidade dela, está entendendo quem é ela, né? O amor que ela constrói por ela mesma, a visão de si, ela é vista a partir do outro. Então, como o outro me ama, é como eu vou entender que eu sou amada, como eu mereço ser amada, é, como é o meu valor, né? Então, quando ela não tem isso, né? No caso, a gente vê, eu não saberia citar estatística, né? Uma porcentagem, mas a gente vê um grande número de borderline onde a mãe, pai, né, sempre, ali você tem um narcisista na família, né? Mãe, pai, irmão, enfim, você vai, geralmente encontra, né? Então, por quê? Porque você tem ali uma patologia alimentando a outra. Uma pessoa que tem um vazio, né? É, ali na sua personalidade, aquele sentimento de vazio crônico, né? E uma outra ali que quer, né, se usar desse vazio, quer, quer se utilizar mesmo dessa pessoa. Então, nos meus atendimentos assim, inclusive, né, quando borderline, praticamente assim, a gente encontrava ou mãe, ou pai, ou irmão ali Hum. com traços ou realmente um transtorno de personalidade narcisista. E para as pessoas entenderem, no transtorno de personalidade narcisista tem uma autoestima muito inflada, né? Uma grandiosidade muito elevada, e isso esmaga o outro, porque aquela mãe, ela sabe de tudo, ela que já viu tudo, ela já sabe o que vai acontecer, ela já põe um rótulo em você, ela já diz o que está certo e o que está errado, você não sabe de nada, você não é inteligente, você não consegue, e isso vai
reforçando cada vez Invalidando. mais ainda, porque o ser É, humano, ele só vai confiando, as pessoas falam assim, eu tenho baixa autoestima, como é que eu faço para melhorar? Só se você se expor a situações onde você vai ser reforçado da sua autoestima. Porque se alguém vai a dizer, você é construção. bom, gosto de você, aí a autoestima vai melhorando, né? É, esse reforçar, né, a constituição aí desses pilares da autoestima, né, do autoconceito, da autoeficácia, né, onde ela vai construir. A autoestima é construção sempre. O pessoal está falando que está falhando ainda, Para gente? mim não falhou tanto não, viu? Não? Mas às vezes pode ser internet, assim, eu não percebi nenhuma falha não aqui para mim. Então eu acredito que a internet de cada pessoa às vezes varia um pouco, né? E aí, assim, é muito complicado, porque às vezes a gente chama o familiar da pessoa que mora com a pessoa com transtorno de borderline, né? Com transtorno borderline. E aí é interessante porque o familiar não percebe o quanto ele é invalidante. Não. Então, por isso que a psicoterapia às vezes tem que envolver a família, a mãe, por exemplo, se for o caso, porque não é tão simples assim quanto a gente dizer, mas assim, essa fala da senhora que a senhora falou aqui agora, ela não é uma fala legal. A pessoa imagina, mas não foi isso que eu disse. Mas assim, eu estava ali, eu ouvi a pessoa É, dizendo, né? ele diz assim, não, mas é ele que é muito sensível, ela que, né, tá sempre muito, né, porque para ele o problema sempre é o outro que é fraco, é o outro que não que não tem fibra, né? Geralmente a gente ouve essa fala, né, de É, que Aí nós temos que entender que quando a gente escuta determinadas coisas de figuras parentais, como pai, mãe, irmão, isso tem um impacto muito grande no nosso cérebro, porque de alguma forma o cérebro sabe que aquela pessoa ali, biologicamente, em tese, não seria alguém para falar uma mentira, não seria alguém para me prejudicar, porque eu nasci daquela pessoa, aquela pessoa faz parte de mim, tem o mesmo sangue que eu. Então, é muito complicado, porque na prática não é verdade. Uma mãe pode ser tóxica, ela pode deteriorar a saúde mental de um filho. é por isso Então, que isso deixa a pessoa assim tão confusa, né? E até a gente pode trazer também para o transtorno bipolar, porque o bipolar ele compartilha de algumas questões, né, como essa, é, no sentido é como se ele tivesse assim, uma ruptura com a realidade por um bom tempo, enquanto ele não tem ali um diagnóstico, ele não está em tratamento, por ele vir de anos e anos de crises e crises. Então é muito comum ele chegar no consultório e falar assim: eu sou uma farsa, eu sou um bom ator, eu sou uma boa atriz. Olha, eu não sou confiável. Eu falo que eu vou fazer, mas eu não faço. Eu digo que eu gosto da minha amiga, mas tem horas que não quero, não tô nem aí, não quero ficar só comigo, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero sair. Aí tem horas que eu tô boa, tem horas que eu, né, quero falar com todo mundo, mas a pessoa não tem consciência ali que são as oscilações de um transtorno que, na maioria das vezes, ela não faz ideia do que se trata, né? e é interessante Então, porque aí o paciente acaba confundindo o que é da personalidade com o que é do transtorno, porque como é ele convive com aquilo por um determinado tempo, muitas aí vezes. ele acha que aquilo tem a ver com o jeito dele, com a personalidade dele. Então ele tem essas falas, como você E disse, aí né? a autoestima dele é lá embaixo. É muito Essas falas do tipo, é um tratamento assim, né, que a gente vai fazer na psicoterapia, que é um tratamento assim, eu falo que é artesanal ali o trabalho, sabe? Porque é justamente isso, o começo com a psicoeducação, né, para entender o que é isso daí, o que é sintoma, o que é personalidade, e aí depois que a gente separou, agora vamos ver o que é o seu, o que é a sua bipolaridade. O que é a bipolaridade da Maria, o que é a bipolaridade da Fernanda, do João, né? E para cada um vai ser diferente, né? A gente tem coisas assim que são gerais, mas tem coisas que são muito particulares, né? E a psicoterapia ela vai trazendo eu diria, eu não gosto da palavra
palavra, mas esse empoderamento, aí eu acho que é a melhor palavra que eu poderia achar agora, para que a pessoa, ela entenda, né, quem ela é, e que esses sintomas, ela não é os sintomas, e ter um diagnóstico, por um lado, é assim, é ruim você saber que você tem um transtorno mental, um dos mais, né, difíceis, graves aí que a gente tem na psiquiatria, mas por outro lado, é muito bom você saber que isso que bagunçava a sua vida tem jeito, tem tratamento, tem medicação, né? Quando a gente coloca a gente, né, tem gente que fala que é rotular, a gente não é rotular. Quando você coloca, né, dá um diagnóstico, ou seja, dá nome aos bois, você pode ficar um passo, né? Eu costumo falar para os pacientes, está um passo à frente do seu transtorno, sabe? Uhum. É, porque às Então, vezes quando você pega vantagem. porque às vezes a pessoa quando fala assim, eu sou uma farsa, ela tem que entender que o fato de ela às vezes marcar com um amigo e daqui uma semana ela não está em condições de energia e de vontade de ir e ela desmarca em cima, é, esse comportamento ele foi porque estava com sintomas. Então, assim, quando a gente vê o produto final de um comportamento, às vezes a gente pode ser muito precipitado em julgar. Então, por exemplo, vamos supor. Simplista, né? Eu marco com a Ellen, que tem a live, que a gente organizou, que vai estar aqui domingo à noite, 7h30, 8h30, tá todo mundo esperando. Aí chega na hora, 7h28, ela me escreve dizendo: eu não vou poder e deixa para uma próxima. Só isso. Aí eu olho, nossa, mas assim, não vou poder ir, deixa para uma próxima. Irresponsável. É, que responsável, né? Que não dá para confiar. É uma pessoa que eu vou já anotar na minha mente que não vai dar mais para contar com ela e tudo, né? Só que, gente, na realidade, os comportamentos humanos, eles podem ter muitas causas, né? Pode ter várias causas. Pode ser que a pessoa esteja com depressão, pode ser que a pessoa esteja em mania. Ela simplesmente saiu e foi viajar. Pode ser que a pessoa acabou de sofrer um acidente, pode ser que a pessoa perdeu o pai, pode ser. Então, gente, às vezes o produto final realmente ele pode ser o mesmo. A pessoa não foi e desmarcou em cima da hora. Então, mas a gente que conhece dessas coisas e que trabalha com isso, a gente sempre dá uma segunda, Segunda olhada na aquele primeira impressão. vamos ver, advogado do diabo, mas o que será que está acontecendo? Porque tem muitas possibilidades. Mas o indivíduo que tem um sintoma que prejudica o seu comportamento, é muito importante que às vezes ele comunique às pessoas, para ele dar subsídios para as pessoas entenderem aquilo que está acontecendo. Porque, via de regra, o ser humano vai sempre buscar a explicação mais simples, do tipo, é uma pessoa que não está nem aí para nada, mau caráter, vira da personalidade, é o jeito da pessoa, né? E não, às vezes não é. Então, é muito importante, claro que você não vai fazer isso para todo mundo, porque nem todo mundo conhece o seu transtorno, mas pelo menos para E nem você, deve, né? é, Eu vou te... Qual que é a sua opinião? Como que você orienta? Assim, fala ou não fala? eu acho que primeiro tem que saber para quem que você vai dizer essas coisas, né? Porque muita gente não entende o que que é um transtorno bipolar, o que que é um transtorno de personalidade. Mesmo depressão, elas não sabem totalmente o que que é depressão, nem ansiedade, nem Tem TDAH. muito julgamento, né? Eu acho que assim, esses transtornos são muito complexos e então assim, quando a gente fala assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe determinadas coisas, que elas são um pouco mais complexas do que a gente acha. Então, para a própria pessoa que tem o transtorno, eu acho muito importante ela entender que ela não é uma farsa, né? Pô, se eu tenho sintomas, eu não consegui, isso é sintoma. É sintoma. Ah, Aí é o começo do, assim, da psicoterapia. Claro que, né, a pessoa vai, e a gente orienta, né, com palestra e tudo, quando você sabe que você tem um transtorno, claro, você vai estudar isso sempre, né? Mas é já de começo procurar, sabe?
entender, né, tudo sobre o seu transtorno. Você tem que tem que saber mais que o seu médico, mais que o seu psicólogo, você tem que saber, né, procurar saber tudo sobre É, isso. Né? E aí é. você vai Tem uma saber. pessoa aqui perguntando com que frequência os episódios depressivos no transtorno bipolar, eles são desencadeados por gatilhos ambientais. Eu acho que a pessoa quer perguntar assim, sempre vai ter um gatilho ambiental ou não? Às vezes pode não ter. Depende. Isso aí é uma coisa que realmente vai variar muito, né? Depende da intensidade. Então, eu imagino que se a pessoa, né, gatilho ambiental, a gente diria que eles são, né, as relações, né, com, por exemplo, uma discussão com a mãe, com o pai, uma briga, né, ou, enfim, ali na família. Mas imagina que a pessoa, ela tá já escorregou ali e acabou que ficou umas 2 noites dormindo mal. Já tá com sono, 2, 3 noites com sono ruim. Aí também esqueceu o remédio. Aí ainda tá super estressada no trabalho, tá sobrecarregada. Acontece uma briga em casa, uma discussão, né? É, a gente fala, né, que são ali os eventos desencadeadores, né? Cada um tem o seu, sabe? É muito comum que, às vezes, por exemplo, a rejeição, às vezes, vai pegar mais para um. Você consegue entender, sabe? Não, isso aqui é rejeição. Esse aqui, às vezes, é mais, por exemplo, ele se sentir dominado. Né? Tentou alguém, quis humilhar, se sentir humilhado, alguma coisa assim. Então, cada um ele vai se sentir, né? Hum. Vai ser atingido vai ter essa a experiência dele vai ser diferente, né? Cada um vai ter Eu costumo sua usar experiência um diferente. exemplo, assim, uma metáfora, que o nosso cérebro é como se fosse uma filmadora que está filmando o meio. E aí, a hora que ele filma o meio, essa filmagem, ela pode afetar o filme. É como se o ambiente pudesse desencadear lá dentro um esquentar que queima o filme lá dentro, né? Então, isso, o que media isso geralmente é inflamação, né? Assim como tudo, quando a gente está em contato, sentado numa cadeira, como a gente está aqui agora, e o nosso músculo está ali sendo esmagado e não está indo oxigenação, está acontecendo uma inflamação. É claro que daqui a pouco a pessoa levanta e sai, e aquilo ali é irrelevante, porque se regenera e está tudo bem, não vai acontecer uma necrose, né? Porque a pessoa ficou sentada 1 hora assistindo uma aula, vendo alguma coisa. Mas tudo no nosso corpo tem esse contato com o externo. E está acontecendo lá dentro, embora a gente não veja, né? Só que, em algumas pessoas, a história de vida vai mediar mais uma sensibilidade para um gatilho ou mais para outro. Por quê? Porque o aprendizado que a gente tem com o mundo, ele é dependente da nossa história de vida. Então, quem que é a Ellen? Quem que era o pai da Ellen? Quem que era a mãe dela? Onde que ela nasceu? Ela teve privação financeira? Ela teve privação afetiva? Ela até passou medo, né? Ela foi assaltada na infância? Ela foi abusada? Ela foi, ela sofreu falta de reforçadores, ninguém falava que ela era boa em nada, ou ela sofreu, ou então ela sofreu muita punição, tudo que ela fazia tá errado. Então, assim, essa nossa história de vida ela é individual. Então, às vezes vai ter aquele paciente que o fato de ter uma dificuldade financeira, aquilo gera dentro dessa filmadora dele, do mundo, que ele está em contato com o mundo, um impacto enorme, como se fosse uma quase falta de oxigênio. Alguém enforcou a pessoa e aquela inflamação é enorme.
Ao passo que para outros, o problema é ser rejeitado, entendeu? Começou uma faculdade nova, e ali naquela faculdade, as pessoas não acolheram, e a pessoa está sozinha, e ela não sente que ela está sendo amada, quista ali naquele ambiente. Então, o trabalho, o relacionamento, uma doença no filho, falta de dinheiro, problema de saúde, tem muitos gatilhos que pode adoecer uma pessoa, né? E isso é uma equação que a gente não tem acesso. É como se fosse uma conta de mais e menos que está acontecendo lá dentro. E se o poder de jogar menos, menos, menos 10 tá 15 e joga menos 20 vai dar negativa a conta. E aí a pessoa vai desregular. Ou não, a conta tá mais 60 e entra um gatilho de menos 20 e ele falou, tá com 40, então tá tudo bem, vamos em frente, a vida que segue, nós vamos dar conta. Por isso o autoconhecimento é tão importante, né? Para você saber quais são seus gatilhos, né? De onde que eles vêm, como manejá-los, né? Gerenciamento de estresse é uma coisa muito importante, É né? porque às vezes a gente pergunta pra pessoa assim, né? Quais são os gatilhos que você tem? A pessoa nunca parou para pensar no que causa gatilho. Então aí a gente tem que caçar, né? O jeito que a sua mãe te trata te causa impacto? O jeito que seu pai te causa, o jeito que ele fala, as coisas que ele fala te causa impacto. As pessoas não valorizarem o seu trabalho te causa impacto. A pessoa não sabe, ela nunca parou para pensar sobre isso, né? Você é ciumento? Você é invejoso? À primeira vista, todo mundo vai dizer que não, eu não sou ciumento, não, eu não sou invejoso. Gente, inveja é a melhor forma de você descobrir aquilo que você mais queria ter na vida, né? Se a pessoa às vezes pegasse aquilo que ela tem muita inveja e construísse, né, e colocasse como meta para ela conquistar na vida, ela ia descobrir uma grande fonte daquilo que é o que ela quer, aquilo que ela busca, aquilo que ela tem de ideal, né? Ao invés de ficar invejando, né? Porque a inveja é como se fosse um sentimento de necessidade, mas que me incomoda ter sido outra pessoa que conquistou e não eu, né? Frustração, né? A gente fala, né, que o problema não é você pensar, né? Quando isso está no plano do pensamento, tá tudo bem, porque o pensamento é só um pensamento, né? Então, quando é a raiva, o medo, a inveja, o ciúme, quando isso daí faz mal e é errado, né? É quando você age, né, negativamente a partir dele, né? Então, isso aí sim vai trazer prejuízo para você e vai trazer prejuízo para outros, né? Uhum. Então, aí, mas quando ele é uma mola propulsora, né? Faz você se movimentar, você fica com raiva da, da situação que você se encontra, que não está boa, né? Raiva do emprego que não tem nada a ver com você. Né? Então, se isso fizer você se mover, né? Uhum. A raiva, na verdade, te construiu ali. Só para fechar aqui a pergunta que ele fez, então, com que frequência os episódios depressivos são causados por gatilho? Na realidade, a maior parte dos episódios afetivos, eles são causados por gatilhos, só que, muitas vezes, uma pessoa que tem muita genética, ele também pode ter uma desregulação sem nada ter sido um gatilho aparente. Então, também existem situações em que a pessoa pode entrar em depressão, ou entrar em hipomania, né? Porque as pessoas esquecem, às vezes, elas pensam em gatilho só como algo negativo, né? Ah, É positivo. mas eu posso ter um gatilho que eu viro e falo assim, ó, eu vou, a Ellen, vamos supor, a Ellen tem transtorno bipolar, e aí eu viro e falo, ó, vamos fazer a live, e aí vamos para Nova York, que você vai ter um congresso lá, e você vai falar também, e vai dar tudo certo. Então, gatilhos positivos também pode fazer a pessoa entrar em hipomania. Começar Ambientes. relacionamento, começar namoro, né? Acontece muito de
tá? Disparar gatilho para a pessoa estar muito feliz, né? Tá super empolgada, né? Então acontece muito, ou vai ter uma festa, vai ter formatura, e aí às vezes, e por isso que é tão importante ela já tá com aquilo ali, ó, já tá sabendo, ó, existe a possibilidade, tenho essa tendência, o Uhum, que eu poderia uhum. fazer? Então, já vamos cuidar do sono antes, porque o sono é o primeiro fator, né, dos sintomas, né, disparado, o primeiro a alterar, a fazer essa, a desregular. E aí a Então, pessoa tem que vamos. conhecer os gatilhos positivos para ela também, porque às vezes assim, entrou dinheiro, a pessoa fica eufórica, ela gasta mais, ela fica mais vaidosa. Então, assim, essas coisas também podem funcionar como gatilhos e ela tem que saber quais são os gatilhos dela. Então, às vezes a pessoa assim, emagreceu, fica mais sexualizada. E aí ela quer transar, e aí ela trai mais, enfim, várias coisas. Então, quem é você? Né? Essa pergunta é muito difícil, mas num processo de psicoterapia, a pessoa não vai saber responder isso de primeira vista. Faz toda a diferença. Eu lembrei de uma. Eu sempre conto essa porque eu achei essa estratégia muito legal. Eu tinha uma paciente que ela tinha. Ela falou que aconteceu algumas vezes de ela se vestir de forma muito inadequada para o ambiente que ela trabalhava, que era muito sério, era muito assim, era, né, roupas muito sóbrias e tal. E ela entrou em mania, mas não sabia, e, né, começou a se vestir de forma muito inadequada, né, e provocativa e, né, chamativa, e, enfim, né, aquele dourado com vermelho, com salto, com brilho, com tudo. E daí ela falou assim, Ellen, pra mim essa foi uma das coisas assim que mais me deixou arrasada de lembrar dessas situações. Então a gente montou uma estratégia que foi deixar um lado do guarda-roupa sóbrio e um lado do guarda-roupa com as roupas divertidas. Então ela já sabia que quando ela estava um pouco mais agitada, nem chegava perto, né? Claro, né? Observando aí os sintomas. E quando ela já se sentisse um pouco mais, né? Isso enquanto seguia o tratamento, ali bem no comecinho do tratamento, né? Depois, claro, né? A pessoa consegue estabilizar e aí não precisa mais de coisas tanto assim. Mas depois, o outro lado, ela usava o lado das roupas sóbrias, né? Quando ela percebia que ela estava mais agitada, e o outro das roupas mais divertidas, estampadas e coloridas, que ela gostava também. Mas quando ela já percebia que ela estava, né, mais tranquila, né? Se percebia, se olhava e não tinha, não tô, não tô com nenhuma vontade, não tem nada, nenhuma fase que aconteceu. É, e é importante a pessoa saber que, assim, muitas vezes ela não vai conseguir segurar o impulso. Então, ela tá sexualizada e ela tá saindo com muita gente. Ou então ela tá com vontade de gastar e ela tá gastando mesmo, porque é o que ela quer naquele momento. Mas o fato dela saber comunicar ao terapeuta, comunicar ao médico, já é um grande passo, né? Enorme. Por mais que ela ainda esteja sintomática, os prejuízos eles vão ser mitigados, eles vão ser menores com esse Ó, processo, é né? Porque o pior caso, sintoma né? é quando a pessoa não sabe, né? Que é esse o caso, né? Quando para ela chegar, né? Era uma firma de advocacia, então ela chegar ali, né? Toda forma vestida muito sensual, para ela não era uma coisa bacana, né? Então, só que acontece muito do jeito. Isso acontece demais. Às vezes do paciente não comunicar, não falar, né, para o médico, né, sobre os sintomas, que tá, eu tô sintoma mais, né, sexualizado. Muitas vezes acabar por não querer mesmo mexer com essa, com essa parte, né? Então, às vezes, eles não contam, inclusive. Então, é preciso ali estar, né, olhando
observando ali coisas bem sutis que vão mostrando, porque é muito importante, né, já com esses sintomas mais agravados, o paciente converse com o médico, né? Então, o psiquiatra vai ajustar ali, né? Nesses casos, ele já precisa, né? Tem uma pessoa falando aqui sobre luto, né? Que luto pode ser um gatilho. Sim, luto pode ser um gatilho para depressão. Mas você sabe que teve um caso que me marcou muito de uma paciente que a primeira vez que ela buscou o tratamento comigo, o gatilho tinha sido uma fala de uma pessoa no trabalho, que era assim, uma colega de trabalho, ela confiava muito nessa colega de trabalho, ela achava que essa pessoa era amiga. Mas depois ela descobriu que essa pessoa não era tão amiga quanto assim, que falava mal dela. E isso veio como se fosse uma faca para ela, porque ela se sentiu muito, muito. ah, que essa pessoa tinha sido muito injusta com ela se sentiu traída, né? Essa palavra que eu queria encontrar. E aí ela teve um episódio depressivo depois disso, foi muito complicado, ela não queria continuar naquele lugar, porque a traição, gente, é como se fosse assim, é como se fosse um ódio de nós conosco mesmo, porque é como se fosse assim, eu confio tanto na ela, então essa é uma responsabilidade minha, essa confiança, mas no fim ela não é legal comigo, então na realidade fui eu que fui errado nessa história, né? Então tem uma sensação muito de culpa também na questão da traição, né? Porque foi a gente que deposita uma expectativa e que nunca devemos depositar totalmente uma expectativa, porque o outro é o outro, ele pode, as motivações para seus comportamentos podem ser inúmeras. Mas essa pessoa veio então para tratamento, tal, diagnóstico, tratamento, tananã, melhorou. Tá bom. E aí passaram-se uns 4 meses, então, daí que ela estava melhor, a mãe faleceu. E aí, eu pensei assim, né? Nossa, então provavelmente ela vai ficar muito deprimida e vai ser agora terrível. Porque se numa situação de um gatilho que não foi tão grave, na minha percepção, quanto a perda de uma mãe, então agora significa que ela vai ficar péssima e vai tentar suicídio e tudo mais. E aí foi muito interessante porque ela viveu esse luto de uma forma não patológica, ela não teve depressão. Ela viveu um luto normal. E ela mesmo dizia: o que eu estou sentindo é uma tristeza com causa. Não é uma coisa existencial, que agora minha vida não vale a pena e que se eu morresse seria melhor. É uma coisa que estou triste e tem um motivo. A hora que eu não penso naquilo e eu estou no meu trabalho, envolvida com outras coisas, aquilo não vem, entendeu? É totalmente diferente de um quadro depressivo. Então, só estou lembrando esse caso aí porque me marcou para dizer que não necessariamente um luto vai causar depressão em uma pessoa, porque vai depender de como está o sistema nervoso dela. Aquela Aí matemática. vai de novo, a gente entra naquilo né, da individualidade mesmo, né? De que significa uma traição, que significa um luto, um processo natural, né, da vida, que é triste, mas que acontece. Uhum, uhum. Aí uma pessoa diz aqui, então, e no luto, quando a pessoa não consegue superar? Porque quando a pessoa não consegue superar o luto, é justamente a situação em que esse luto ele é um luto patológico. Então, provavelmente, o que está acontecendo junto com o luto é um adoecimento neurobiológico do cérebro que está dificultando a pessoa de resolver aquele processo, de conseguir parar de pensar. Porque às vezes, assim, pra gente, às vezes é muito fácil virar pra pessoa e falar: tá bom, chega, ele já foi, ele tava sofrendo, agora já deu, né? Assim, foi melhor. Às vezes as pessoas falam isso, né? Foi melhor. Gente, não tem nada que a gente fale que vai atenuar o luto da pessoa. Aquilo é uma vivência individual. Não tem nenhuma frase para ser dita para alguém, né? Ah, eu já passei por isso. Não, né? Você passou o seu luto, mas o luto daquela pessoa com o pai dela é só ela. Então não tem muito o que falar. Agora, quando uma pessoa não consegue superar, é porque tem provavelmente humor deprimido, aceleração de pensamentos,
que aquilo fica remoendo e voltando muitas vezes naquele assunto, né? Tem essas várias coisas aí, né? Mas e tem alguma paciente sua do transtorno bipolar, portador de transtorno bipolar, que te marcou muito na questão dos prejuízos, assim, que o transtorno bipolar pode trazer? Sim, a, uma paciente que me marcou muito foi essa primeira paciente que foi que me fez buscar estava contando no comecinho, né, que me fez buscar estudar mais desesperadamente como poder ajudá-la, além, né, da terapia que eu estava fazendo, uma abordagem, mas que com ela não estava funcionando, né? Então, ela veio, quando ela começou a terapia, era com depressão, uma depressão resistente. Mas, né, ela, ela era uma professora, só que ela perdia muitos dias de trabalho. E ela perdia de dias de trabalho, mas, assim, o suficiente para se manter funcional. Só que nos finais de semana, ela dormia o final de semana inteirinho, sabe? Então, chegou a época assim, que a família abria o quarto para ver se estava viva, se estava ainda, né, estava, porque ela estava muito mal. E depois, chega, por exemplo, a, a urinar, a defecar na cama. E nas fases de mania, que depois, né, que eu fui aprofundando, eu falei, cara, isso daqui é transtorno bipolar. E aí, onde fui vendo, né, investigando na fase de mania, ela tinha vários prejuízos, assim, de entrar em discussão com o chefe, com os professores, né, e bastante dívida no banco, de cartão de crédito, assim, aproximadamente, que eu me lembro, acredito que era coisa de uns 100 mil, coisa assim. Né? E é interessante Então, porque às vezes a pessoa ela carrega isso e ela não tem noção que isso é sintoma, né? uhum, Então, às vezes a pessoa acha que o endividamento, por exemplo, é uma característica dela, que é desorganizada financeiramente. uhum, Ou então uhum, os conflitos no trabalho. E esse sintoma é bem complicado, a irritabilidade, porque, em geral, se não psicoeducada, a pessoa não percebe que está irritada, ela só percebe que a estão irritando. E isso vai gerando nela uma persecutoriedade, né? Uma sensação sim, de que os outros que me tiram do sério, que me causam prejuízos. Então é muito complicado. E a psicoeducação é muito importante na psicoterapia por isso, né? muito, muito, muito. Né? Então, com o tempo, né, ela foi entendendo e acontecia isso demais, assim, ela tinha uma autoestima muito baixa por pensar que eu sou desorganizada financeiramente, eu não sei lidar com dinheiro, eu não tenho amigos, não, né, não sou boa de, de conversar com ninguém. Quando eu vou, ela ia viajar e a família sempre dava briga, ela dizia as coisas na cara mesmo. Então, ela tinha muita essa irritabilidade na vida dela em momentos, né, assim, alguns momentos pontuais, assim, que você percebe que era justamente, né, eram sintomas de ativação, onde ela aconteceram eventos ali de hipersexualização, né, e ela sentia muita vergonha, se sentia muito culpada e moralmente, né, se sentia ali inferior. E
às vezes a pessoa não tem essa culpa aí, né? Às vezes ela, de fato, ela viveu essa hipersexualidade numa fase da vida dela que ela achava que realmente era uma situação em que ela queria ter muitos parceiros e estar mais ativa sexualmente, né? Porque naquele momento ela não teve a crítica das coisas, dos prejuízos, dos potenciais consequências que poderiam haver, né? Então, assim, é muito. Esse eu acho que é o mais complicado das coisas, é que esse é um transtorno que, quando a pessoa é diagnosticada, na realidade ele já começou há muito tempo lá atrás. Isso às vezes Sofre há até, muito tempo. e às vezes até gera um incômodo da pessoa, do tipo assim, então eu sou uma fraude, não sou eu, a minha vida inteira era o transtorno agindo por mim, e aí a gente tem que falar, não, calma, não é bem assim, né? E a gente tem que ir até com muito cuidado, porque muitas vezes eles acham que o psicólogo está querendo passar pano para mim. Então, você está querendo me desculpar demais. Eu sou culpado mesmo, né? Acontece muito isso. Muito, muito, muito. Dizer, não, não, calma. Não, eu É, sei que eu sou uma fraude mesmo, sou uma farsa, eu não cumpro aquilo que eu falo. Então, assim, tem muita essa culpa, muito, muito, muito mesmo. Muito grande, sabe? E que é muito, muito necessário se entender, né? Colocar o peso certo em cada coisa. Né? e se É sintoma, é perdoar, sintoma. né? Eu acho que Se se perdoar perdoar, e perdoar os seus pais também, porque eu vejo muito em portadores de transtorno bipolar uma mágoa muito grande de pai, mãe, de familiares de uma forma geral. Só que a gente tem que entender, gente, que sendo um espectro, o transtorno bipolar ele é um espectro entre não tenho nada, tenho um pouquinho ou tenho muito. Então, as pessoas elas estão em diferentes pontos desse espectro. Dentro da família, especialmente de alguém que tem a bipolaridade. Você pode ter um pai que é muito óbvio que tenha, uma mãe que tem um pouquinho, um irmão que tem médio. Então, entender que esses pais, né, pai e mãe foi quem criou a gente, eles viveram numa situação muito em desvantagem em relação a nós, porque nós estamos aqui discutindo uma coisa que alguém me ensinou, que eu estou falando para vocês, que a Ellen está falando, e que a gente consegue levar adiante, quebrando estigmas, mas as pessoas não viveram isso na década de 70, 80, nem 90, nem agora. nem Agora ainda tem muita gente que não nem sabe. carregando. Então a gente tem que se perdoar um pouco, porque às vezes aquele pai que eu não gostava, ele estava doente. E Às vezes ele também era bipolar. ele fez o melhor que ele Eu pode não ter dado. sabia. E às vezes a nossa tendência é muito fácil de dizer, eu tive negligência na minha infância, tive abuso, negligência, privação, passei minha história de vida foi horrível, e tananã. Sim, eu acredito e valido essa experiência. Mas você que está numa perspectiva de portador, você também quer que os outros entendam o seu transtorno. Você quer ser compreendido, você quer ser validado, você quer que as pessoas compreendam o que você sente. Só que a hora que você vai fazer isso com seus pais, você não faz, porque você vai falar, ah, não, mas ele foi um carrasco comigo. Então, entenda, a gente tem que tentar também fazer esse exercício, porque às vezes, muitas vezes, esse outro estava doente. Fez o melhor que pôde com aquilo que tinha no momento. Eu acho que quando a gente também olha para ele com esse olhar de autocompaixão para a gente, né? De olha, eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha naquele momento. Naquele momento eu não tinha um diagnóstico. Naquele momento eu estava, por exemplo, né, em uma fase que não percebia que era uma depressão ou uma mania, enfim, né? Então eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Às vezes uma mãe, né, que acontece muito das mães, né, que mãe passa ali, tem o pós-parto, tem ali criança pequena, então a privação de sono, se é uma portadora de transtorno bipolar, que não está em tratamento ainda, poxa, ela vai passar uma barra, sabe?
Uhum. Eu vi um caso uma vez que eu fiquei assim, falei, cara, isso tem muita chance de ter um transtorno bipolar aí. Uma moça que era muito nova e ela, claro, gente, eu não tô desculpando, né, nada, que não tô dizendo que é o certo, nada disso. Mas assim, ela jogou o bebê dela, né? Ela foi agressiva ali no momento que ela falou que se irritou muito com o bebê, com o choro do bebê, com o grito, com os gritos do bebê e jogou o bebê no chão. E aí ele teve múltiplas fraturas. Todo mundo, nossa, que mão super errada, com certeza. Mas eu fiquei tentando entender isso daí, porque isso não é normal, né? Não é porque uma mulher, ela era nova, devia ter uns, parece que 17, 18 anos. Assim, mas, não, era 19 anos. Mas, assim, imagina que, sei lá, o bebê, eu vi, o bebê tinha 4 meses. Não, 8 Uhum. meses. É, O bebê era novo, né? Então, era um bebê novo, privação de sono, né? Ela falou que tinha ficado deprimida também. Então, assim, olha, uma possível depressão pós-parto, né? Então, você está ali num momento de vida que exige muito, que exige muito. Se você tem um transtorno ainda, aquilo ali vai trazer, assim, as mães, as mães bipolares, tendo ou não, né, feito coisas assim, né, graves como essa mulher foi presa, né, foi responder o processo e tudo, mas tendo ou não histórias assim graves, todas elas trazem uma história de culpa porque em algum momento elas foram agressivas, né, numa fase de ativação, tiver um momento de agressividade com seus filhos, né, às vezes umas mais, outras menos, né, cada uma com sua história de vida, né, então são mães que também tiveram mães, né, é, é muito comum a gente encontrar isso. é isso aí. Bom, terminamos, né? Estamos aqui já com 4 minutos de atraso por fim, mas foi ótimo, excelente. Suas falas foram maravilhosas, Obrigada, muito claras, obrigada pela muito humanas. oportunidade. E espero para a gente poder fazer mais o ano que vem, já a hora que terminar esse ciclo do pessoal que já está programado. E muito obrigado, obrigado a todos. E tenha uma boa semana a todos Obrigada, vocês. muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Estava super nervosa, mas você é super generoso e muito obrigada pela entrega, pelos ensinamentos, né, por trazer tanta coisa para gente. Seu trabalho é excelente mesmo. Assim, muito obrigada. Não, que isso. Nervosismo é biológico, né? A gente fica, vai ficando mais, ficando menos a depender de onde a gente está, do ambiente. Tá vendo aquilo que a gente falou do ambiente externo que influencia a nossa filmadora interna? Mas é expondo que a gente vai melhorando e tudo, né? Essas questões. E é isso, foi excelente. Beijão, gente. Boa noite, boa semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau.